Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Provérbios na Prática. Que o seu dia possa ser um excelente dia, abençoado por Deus, que você possa ter mais domínio sobre as suas emoções. E o provérbio de hoje, ele nos traz algo que é muito importante para a nossa vida e para o nosso crescimento diário. O provérbio ele traz luz sobre a questão de ser bom diante de Deus. Mas antes de entrarmos no nosso provérbio, curte, compartilha, comente aqui sobre o vídeo de hoje, sobre o que os vídeos têm feito diferença na sua vida. Eu gosto muito de saber como os nossos conteúdos aqui têm impactado a sua vida, o seu dia. Então, comente. É muito importante para a gente saber como andam as coisas aí com você. E também eu abro espaço aqui para sugestões. Se você tem algum assunto, algo que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários para que a gente possa preparar bons conteúdos para que seja relevante para a sua vida. Mas o nosso provérbio de hoje é o 12:2, que diz assim: O homem bom obtém o favor do Senhor. Queridos, vamos compreender melhor essa questão do favor de Deus e do homem bom. Primeiro, o que nós precisamos entender é que se o homem bom ele obtém favor do Senhor, o mérito não está no homem bom, mas no próprio Deus. O favor do Senhor é a graça de Deus. E a graça é um favor imerecido. Nós não fazemos ou não podemos fazer nada para recebermos de Deus a sua graça. Que mérito eu posso chegar diante de Deus e falar: Senhor, olha, eu tenho esse mérito e por isso devo ser abençoado por isso? Nós não temos, queridos, esse mérito para chegar diante do Deus perfeito, poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que governa tudo com o poder da sua palavra. Como eu, que sou imperfeito, pecador, cheio de erros, vou chegar diante de Deus e falar assim: ó, eu mereço isso aqui. Existe na internet uma corrente que diz que eu mereço, que eu posso, que eu tenho direito. Mas espera aí, queridos. O direito não está em mim. O direito foi conquistado por Cristo na cruz. Então, o maior mérito que um homem pode ter é ter Cristo como seu Salvador. E a partir daí, ele viver uma vida que seja agradável diante de Deus. Porque Deus passa a olhar para mim, não apenas para mim, mas ele olha para mim através do sacrifício de Cristo. Então, quando nós lemos o homem bom obtém favor do Senhor, nós precisamos entender que não existe nenhum homem bom na face da terra. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. E essa graça é o mérito, o favor imerecido que está no próprio Deus e não em mim. Então, ser bom, primeiro eu preciso entender que é a bondade de Deus que me torna melhor diante de Deus. E a partir disso, eu começo a viver uma vida de princípios, de valores cristãos, de valores bíblicos, de princípios bíblicos que começam a guiar a minha vida, e a partir daí eu começo a obter o favor de Deus. Mas o mérito está todo em Deus e não em mim. Se eu falar que o mérito está em mim, eu tiro todo o mérito de Cristo. Eu tiro todo o mérito de Deus. Veja bem, queridos, eu não tenho poder para exigir nada de Deus. Eu não tenho poder para falar o que Deus deve ou não deve fazer sobre a minha vida. Mas, a partir do momento que eu entendo que é Deus que me faz bom em Cristo, eu posso viver de acordo com princípios e valores e pedir para que Deus me ajude a cumpri-los para que eu possa colher bons e belos frutos na minha vida. Hoje em dia o papel está invertido. Eu exijo de Deus para que Ele me dê para que eu colha os frutos, quando na realidade é a graça de Deus, um favor imerecido que Deus nos dá, sem que nós tenhamos condições de mais nada. Então, para se ter uma vida justa, alinhada com os mandamentos de Deus, eu preciso entender que Deus é que me fez bom em Cristo.
E não é bom no sentido de bonzinho, sem pecado, nada disso, queridos. É quando Deus olha para mim e ele entende. Este é bom, porque foi salvo por meu filho. Então, a partir de agora, ele é meu filho. E sendo meu filho, eu vou cuidar dele da melhor forma possível. Porque Deus tem o melhor para nós. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não queira entender, Deus sempre sabe qual é o melhor caminho para mim. E a partir daí, quando eu entendo que eu sou bom porque Deus me fez bom em Cristo, não por bondade minha, não por mérito meu, por isso que o Provérbios diz: o homem bom obtém favor do Senhor. Eu sou feito bom em Cristo. Eu não sou bom por natureza. E a partir daí, eu começo a viver nos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, que é alegria, mansidão, fidelidade, domínio próprio. A partir desse momento, eu começo a colher os frutos do Espírito, porque o Espírito de Deus habita em mim. E eu começo a fazer o que é bom diante de Deus. E a partir do momento que eu começo a fazer o que é bom diante de Deus, eu obtenho o favor do Senhor. Então, queridos, tudo começa e termina em Deus. Sem Deus, sem a sua graça, eu nunca vou fazer nada que seja bom diante de Deus. Mas a partir de Deus, eu posso ser guiado pelo Espírito, produzir os frutos do Espírito: mansidão, alegria, paz, fidelidade, domínio próprio. Eu começo a fazer aquilo que é bom. E a partir do momento que eu faço aquilo que é bom, eu obtenho o favor do Senhor. É Deus quem me dá, em todos os níveis. E é Ele que nos guia, é Ele que nos abençoa, Ele que nos fortalece, Ele que nos dirige. Por isso, nós precisamos buscar o autoconhecimento a partir das Escrituras. Existe um volume de informação muito grande sobre a questão do autoconhecimento. Mas como você vai se conhecer? A melhor forma de você se conhecer é você conhecendo aquele que te conhece melhor do que você mesmo. E esse é o jeito correto de obter o autoconhecimento. Eu me conheço a partir daquele que me conhece. Então, o homem bom obtém favor do Senhor. Para que eu possa ser bom e obter algum favor diante de Deus, eu preciso me conhecer. E como eu me conheço? Através das Escrituras. Porque as Escrituras, elas colocam luz sobre a minha vida. E onde tem luz, você começa a ver aonde existem os defeitos, aonde precisam ser corrigidos, aonde precisam ser melhorados, aonde precisam ser transformados, e aí entra a questão da inteligência emocional, à luz das Escrituras, que é a transformação da nossa mente. E como eu posso transformar a minha mente? A partir das Escrituras, deixadas por Deus para que eu caminhe bem. Tudo, queridos, é a partir de Deus para mim e não de mim para Deus. O que de mim pode ser para Deus é uma vida de esforço, de andar segundo a vontade de Deus. E aí entra outro aspecto que muitas pessoas não entendem. Elas pensam que andar segundo a vontade de Deus é viver debaixo de um monte de regras morais. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, quando na realidade é ao contrário. É viver debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. E quando eu vivo debaixo da graça, que é um favor imerecido de Deus, eu me esforço não para ter mérito diante de Deus, mas por tudo que Deus fez por mim, eu vou me esforçar ao máximo para que Deus se agrade com a minha vida. Não é eu me esforçar para agradar Deus, mas como Deus foi muito benevolente, amoroso, misericordioso, derramou a sua graça sobre mim através de Jesus. Eu faço de tudo para viver uma vida que seja agradável diante de Deus. E aí eu colho o favor do Senhor. Eu espero que você tenha entendido isso, queridos, porque isso muda toda a sua vida. Tem muita gente se esforçando
para ter algum mérito diante de Deus. Você não vai conseguir isso. Deus já deu tudo que você precisava. As Escrituras para te dar direção. Cristo morreu na cruz por você, derramou o seu sangue para te lavar e purificar de todo pecado. Então, queridos, todo o mérito está em Deus, e o que eu faço é para agradar a Deus por tudo que Ele fez por mim. Não é mérito. Eu não vou conseguir nada diante de Deus fazendo alguma coisa para conseguir algum mérito diante de Deus. O mérito já está em Cristo. O que você pode fazer é viver uma vida que agrade a Deus. E aí, quando você entende isso, você sai dessa vida de regrinhas do pode, não pode, isso, aquilo. Você começa a fazer tudo para a honra e glória de Deus. E aí você começa a colher bons e belos frutos. A vida muda, tudo muda. As coisas começam a dar certo, você começa a prosperar em todas as áreas. A sua família começa a estar melhor, seus relacionamentos são melhores, a sua vida profissional é melhor, a sua vida financeira é melhor, a sua saúde é melhor, a sua vida intelectual, a sua inteligência, seus pensamentos, seu coração, tudo se torna melhor, porque você entende que não é mérito meu. O mérito está todo em Cristo. E em Cristo eu sou visto por Deus como bom, e eu produzo frutos de justiça. Mas todo o mérito está em Deus. Mas Deus é tão misericordioso que o que Ele faz, Ele derrama o seu favor sobre aqueles que vivem uma vida de princípios e valores. A sua vida começa a ser boa, de fato. Você começa a entender para que você está aqui. A sua vida começa a ter um propósito real, verdadeiro. Você começa a viver uma vida alegre, feliz, contente. Queridos, o homem bom obtém favor do Senhor. Mas em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E através de Cristo nós podemos exercer os frutos do Espírito. E aí sim nós fazemos coisas boas. E essas coisas boas nos levam a uma transformação de vida. E essa transformação de vida nós obtemos favor do Senhor. Tudo começa e termina em Deus. Deus te deu muitos dons, muitos talentos, muita coisa boa. E essas coisas boas estão presentes em todos os seres humanos. Porém, colocá-las para fora, fazer com que elas frutifiquem, depende do favor de Deus, que é a graça imerecida. Nós não merecíamos nada, mas Deus, tão amoroso, misericordioso, depois que o homem pecou, ele deu seu filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Pense nisso. Viva pelas Escrituras. Busque Deus a todo instante, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Queridos, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais uma aula aqui no nosso Provérbios na Prática. Um grande abraço, fique com Deus.